hoje. Espera aí, está faltando um minuto. Isso é a autoconsciencialidade ascendente do ponto de vista matemático, tá certo? Eu estou fazendo uma coisa por fora do conceito de hoje aqui, do verbete. Mas eu vou fazer a matematização do conceito. Para mostrar que o meaning, o significado, a acepção, ela tem percentual significado. Não tem jeito. Vamos fazer o povo pensar, fazer vocês pensar. Pode bater. Tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autoconsciencialidade ascendente dentro da autodiscernimentologia. É a condição interconsciencial da consciência lúcida, na qual predomina o discernimento sobre as manifestações essenciais da consciência, com a instalação do governo, da assertividade do raciocínio e da lógica. Olha aí, o racional e lógico nós estávamos falando. Nas manifestações ortotensênicas. Agora, a autoconsciencialidade dinâmica, a recuperação dos cons magnos, a autossuperação evolutiva, a visão do cosmos de acordo com o nível evolutivo da consciência, a autodissecção das megas subjetividades, a expansão da autolucidez, a autocatálise evolutiva, a autoconsciencialidade mega cognitiva, a autoconsciencialidade anticonflitiva, o tirocínio intelectual, a autoconsciencialidade cosmoética, o mega conhecimento prioritário, o primado da autoconsciencialidade, a ciência da intraconsciencialidade. Nós temos, além das logias, tem aqui na argumentologia 4 condições ou estágios conscienciais para a gente buscar compreender melhor a autoconsciencialidade ascendente. E na frase enfática nós afirmamos, a autoconsciencialidade ascendente é inevitável para todas as consciências. O ideal, no entanto, até em favor dos outros companheiros evolutivos, é atingir algum nível teático desde já. Você já alcançou algum patamar teático da autoconsciencialidade ascendente? Quais os resultados obtidos? Agora, eu quero dizer que esse verbete tem 35 logias e 5 máximos. E tem um espaço a mais na antonimiologia no 08. Nós já vimos aqui. Eu não sei se vocês vão ver mais coisa aí. Eu quero dizer para vocês hoje, eu acho que aqui já tem todo mundo aí, alguns dados aí dos máximos nossos, para vocês saberem como é que vai indo a enciclopédia da conscienciologia. Nós vamos fazer agora uns volumes com 970 verbetes. São 115 mais do que esse que eu já trouxe aqui para vocês. Agora, eu quero dizer que nesses 970 tem 415 homeostáticos, 346 neutros e 209 nosográficos. Vocês estão vendo que a gente está olhando mais, como eu falo lá na introdução, a enciclopédia é baseada mais para levantar as pessoas no lado melhor. Mas o que a gente estuda mais é a parapatologia. Mas agora, os aspectos que nós colocamos no tema, a gente leva para o lado melhor. Para dar solução, e não só apresentar os problemas, mas a gente procura dar solução. Não é só apenas o processo de usar a terapia ou a terapêutica, mas usar a profilaxia, a prevenção. Homeostático, 415. Neutros, 346. Isso aí é até bom você escrever sobre isso mesmo. Nosográfico, 209. O total, 970. Eu quero te dizer que além desses 970, eu já tenho mais 6 e tem uns muito trabalhados além disso. O total veio 976. Mas aqui, nós vamos trabalhar só com 970 aqui, nesse caso. Agora, ó, deixa eu acabar de dizer para você. Se você quiser que repita, você fala na hora, tá? Na parapatologia tem 87 verbetes que são dessa especialidade. Tá certo? É o máximo. Em matéria que eu estou falando,
de especialidade. O total de especialidades é 169. Agora, deixa eu ver outro dado aqui para você. Na intrafisicologia tem 46 vezes nós estamos usando essa especialidade. Na evoluciologia tem 63 vezes o uso dessa especialidade. Agora, dos grandes aí, os maiores, eu já falei. Agora, outra coisa. Dos 970 verbetes, 169 especialidades, a ordem do total de verbetes, a ordem decrescente, para patologia 87, experimentologia 71, evoluciologia 63. Eu estou repetindo em parte para clarear aí para você, tá certo? Agora, outra coisa. Os totais máximos que eu estou falando, que eu quero deixar em cada verbete um mínimo de 5 máximos e um mínimo também de 25 sessões. Nós estamos trabalhando com 70 sessões. Eu quero deixar no mínimo 25 cada um. Esses 25 eu acho que nós já atingimos. Os 970 parece que já tem 25 sessões. Mas os 5 máximos tem alguns que não tem. Então esse nós vamos trabalhar ainda, para ficar tudo equalizado. Agora, deixa eu só te falar. Os totais que nós procuramos, eles vão de 4 a 100 itens. Sabe? Então, por exemplo, 4. Se a neologia, por exemplo, aparece com 4 neologismos técnicos, é o máximo. Se a taxologia aparece com 100 itens, é o máximo. Agora, por exemplo, tem outros de 20. Por exemplo, a fatologia, se ela tiver 20 linhas, quer dizer que é um negócio compacto, se tiver 20, é o máximo. O detalhismo, se tiver 20 linhas, o parágrafo de um detalhismo, mas 20 linhas aqui no caso, já é 20 tópicos. Esse aqui já é diferente. O detalhismo, você está entendendo? É detalhe mesmo. Agora, os detalhes do detalhismo são seções. Esse é um dos mais sérios que tem aqui. Por isso que vocês, por exemplo, hoje, vocês ainda não pescaram bem isso. Vocês ficaram muito naquele estilo antigo nosso que ficava na fatologia. O detalhismo hoje está mais sério do que... Mas vocês ainda não gravitaram para lá. Ainda não gravitaram. Você está entendendo? Vocês estão caminhando. Agora, de modo geral, definologia, por exemplo, às vezes ela tem 7 itens com enumeração horizontal. A etimologia, que não sou eu que crio, mas é o problema que os fatos é que orienta a pesquisa. Se aquela palavra dentro da etimologia clássica, ela tem uma numerologia de 6, eu coloco. Esse é meu. Eles estão trabalhando para mim. São os fatos a meu favor. Entende? Agora, na sinonimologia, na etimologia são 7. Agora, sinonimologia tem que ter 10. Esses são numerados. A cognatologia tem que ter no mínimo 10. Esses também são eles que estão trabalhando para mim. Porque cognato você não faz, nem ninguém faz. São os fatos que mandam. É a realidade que está aí. Você não pode inventar. Agora, outra coisa. Antonimologia, são 10 e eles são numerados. A estrangeirismologia, se tem 7, eu já acho que é uma coisa mais abrangente. O conceito precisa chamar atenção para isso, porque ele é internacional, de algum modo. Alguma coisa lá dentro é poliglótico. Agora, outra coisa, a fatologia tem que ter 20 linhas. Agora, o detalhismo tem que ter 20 sessões. Tá certo? A enumerologia tem que ter 7. Sempre é. A numerologia tem demais, são centenas que já tem. E é uma das coisas mais difíceis de compor nesse texto. A binomiologia tem que ter 7. Tá certo? A trinomiologia tem que ter 7. Para valer, porque senão não adianta. Na politicologia tem que ter 7 cracias, ou qualquer coisa nesse sentido. A filiologia tem que ter 7 filias. A fobiologia tem que ter 7 fobias. A maniologia tem que ter 7 manias. Tudo na mesma linha, tudo igual. Não pode sair, tem que ser tudo pertinente. Maniologia tem que ter 7 manias. Holoteca tem que ter 7. Esse tem muitos. E holoteca hoje, nós já estamos caminhando para 300 tecas. Então dá para você picotar. Tem muita coisa para ser feita. Uma hora eu vou pedir para quem esteja disponível aí,
e vou dar umas 10 coisas para cada um vai estudar uma dessas 10 coisas. Na opção de coisa para estudar. Mas eu tenho que esperar publicar mais. Ou pelo menos ter os 4 volumes lá para o povo fazer pesquisa através dos 4 volumes. Agora, outra coisa. A holoteca, então são 7. A interdisciplinologia tem que ter no mínimo 10. Isso aí já tem muitos. A hominologia tem que ter 7. Nós também trabalhamos nisso aí. A taxologia. Taxologia é mais raro a gente fazer e essa tem que ter 100 itens. Mas raramente a gente faz. A remissiologia, para contar com máximo, tem que ter no mínimo 10. Essa é uma das mais fáceis que tem para fazer, que hoje já tem muito material. Se eu quisesse, tem remissiologia que eu posso fazer 25, sem forçar. Agora, a bibliografia específica, tem que ter no mínimo 10 para valer o máximo. Você entendeu os máximos agora, né? Então é isso que eu vi falando aqui para a turma sobre máximo, é justamente isso. Agora, se eu colocar 5, vai ficar publicável, o tema já vai ficar consistente, entendeu como é que é? Antagonismo são, deixa eu ver aqui, 7. Antagonismo, porque esse aí está lá dentro das coisas. Aqui, ó, nem está no nosso. Mas esses todos, quando tem 7, veja bem, se uma sessão tem 7 itens bem definidos, é o máximo, seja lá qual for. Agora, outra coisa. E tem umas que exigem mais do que 7, está entendendo? Agora, do ponto de vista geral, então, nas especialidades, o processo sério que a gente tem que pensar é isso. Tem 169. Vocês lembram que eu comecei, ali, são 70 especialidades básicas. Além dessa, nós temos mais 99. Já dobrou tudo. Mas é que eu estou trabalhando, eu acho que eu já tenho 300. É que aqui ainda não tem, né? Mas, Antônio, isso aí vai te dar uma panorâmica da condição atual da consciência, da enciclopédia. Sim? Sim, é esse que eu estou falando. Não, eu tinha que arranjar os máximos para ver a consistência e para ver se tem, vamos dizer, conteúdo, substância. Entende? Com esses níveis, se nós arranjarmos 5, vai ter consistência. Já não está de julgar fora aquele tema. Ele já foi pesquisado dentro de um nível que já vale a pena discutir. O que eu não quero é deixar nenhum que seja frágil, fraco, entendeu? Vamos dizer, oco. Eu quero coisas consistentes. Agora, tem uns que tem pegadinha, né? O cara vai lá e vai ver que tem 5 máximos só. Mas lá no meio tem alguma coisa que... quase sempre isso aparece na argumentologia. Agora veja, com isso, o povo pode reclamar de tudo que tem na enciclopédia, mas uma coisa eles não vão poder reclamar. A elaboração do pensamento. Eles vão aprender. Tem muita gente que nunca pensou desse jeito. Eu estou trabalhando com a retilinearidade do pensamento de quem faz pesquisa. Se uma pessoa for pesquisar, chegar nessas conclusões que eu estou mostrando aqui para você, ela nunca mais vai ser a mesma. O nível aumenta. Você incluiu isso na estilística, né? Pois é, estilística. Não, mas olha, eu vou trazer mais coisa de estilo. Você vai ver um que eu vou trazer esses dias. Esse é terrível. Tem aquelas 12 coisas que eu coloquei lá que são de morte. Aquilo lá eu nem procurei na internet, porque aquilo não tem. Que é o processo de equalização com pormenores diferentes. Eu estudo isso faz meio século. Eu consegui 12. Mas para mim tem mais coisas. Sempre eu acho que tem mais. Agora, por exemplo, o que é isso? A equalização. Por exemplo, uniformidade. Padrão. Nivelamento por cima. É isso. Agora, arranja 12 disso. Eu arranjei 12, estou explicando cada uma delas. Agora, é tudo assim, tudo aproximação sim, tudo mais ou menos igual, mas não é a mesma coisa. Paulo, dessa edição dos 970, você vai disponibilizar impresso ou em CD? Não, nós vamos colocar, quando tiver 1000, nós vamos disponibilizar lá pelo Editares. Mas essa 970 eu vou fazer só uma versão. Um exemplar, que é para nós fazermos pesquisa aí. Ah, tá.
O Everton precisa agora de articular, porque tem muita coisa que está fora. Tem que colocar agora, certo? Então, Ele está trabalhando essa já. de 1000, então, está muito próximo, né? Porque você já está... Não, daqui uns dias. Daqui um mês. Não, daqui um mês, gente. Eu recebo um por dia. A inspiração de fazer pelo menos um por dia. Faltam 24. Escuta, eu tenho 976. Faltam 24. Se eu quisesse, por exemplo, eu faria isso em 3 dias, mas eu não quero. Eu não quero deixar o meu produto, a qualidade do produto é que manda. Eu não quero deixar o produto cair de modo algum. Pelo contrário, eu estou piorando cada vez mais a minha situação. Que esse material... Daqui a pouco eu vou fazer um verbete, eu vou demorar 5 horas. Vai ter que ver tanto detalhe. Ó, esse material vai ser muito importante para a prova, né? Estão faltando já menos de 6 meses. Né? Já. Mas agora... Pois é, mas é mais um mês. Aqui. Mais um mês e já vai poder colocar isso, disponibilizar com 1000. Nós vamos colocar 1000 sem ter sido discutido aqui, do jeito que eu fiz da outra vez. Tudo é protótipo, né? Nós estamos caminhando com protótipos. Agora, vocês hão de convir o seguinte. A enciclopédia não é a mesma, né? Aqueles 240 do início, vocês me perdoam, mas... Você viu pela reação do povo que o processo é muito estimulante, né? Não, eu já fiz de propósito para vocês poderem me acompanhar. Se eu chegasse com 2.000 verbetes e tocasse na cara todo mundo ia desanimar. Não, isso aí. Agora, me dá um trabalho danado, porque tem que mexer. Curso pré-maternal, ou na pré-maternagem, depois o maternal, depois o primário, o secundário, o exame de admissão para entrar no superior, depois o doutorado, depois o pós-doutorado. O mestrado até diluiu, sumiu lá no meio. Ami, você acha que eu estou exagerado? Ami, estou exagerado? Pois é, ela sabe dessas coisas, que ela que preenche as coisas lá, está vendo? Não, eu estou falando que você chegou na metade agora, né? Com esses 30 Estão mais. querendo chegar, mas olha, essa metade para mim é fajuta, né? É. Que eu falei desde o início, olha, no mínimo tem que ser 2.000, mas não quer dizer que seja. Escuta, se eu fosse colocar tudo hoje, tem muito mais do que isso. Os 4 volumes grandes que eu tenho, praticamente eles não foram ainda mexidos. Tem um outro tema, mas isso não enche buraco de dente. Não vale nada. Tem muito material. E outra coisa, tudo isso lá, material tem muita coisa de 100. Todos esses livros grandes têm uma porção de itens de 100. Quer dizer, eu tenho que colocar na enciclopédia. Os verbetes grandes, né, de 30 páginas. 30 páginas, 40. Por exemplo, os dicionários, o mínimo tem que ter 30 páginas. Eles são 40. Como é que está fazendo? 30, e eu quero ver se eu diminuo isso tudo, sabe? Então, por exemplo, esse dicionário eu vou falar lá, esse equivale a glossário, que são pequenos, mas quero colocar todos eles. Tem alguns que são imperdíveis. Esse dessas relações que você tem feito, que eu tenho colocado lá, junto com a minha, que eu tenho, que são os negócios da polimatia, aquilo está incrível. Eu olhei, de vez em quando eu olho para aqui e falo assim, por que eu não tinha isso aos 15 anos? Tanta ilusão que eu ia evitar. Você veja bem o que é a forma. Ela acaba com a sua ilusão. O que é o processo do... Não, a reunião de palavras. A reunião de palavras é o jogo de palavras. Porque tudo na vida é jogo de palavras, né? Tudo que a gente fala, né? Agora, outra coisa. Aquela listagem que eu te dei, Adriana, ela está com 922 ou 970? 970. Então tá. Agora, a sua, que eu te dei, é 922, né? Então, você leva essa, que é 970, porque tem 48 na frente. Você pega aí uma rosa e olha para mim naqueles lá, que é capaz de ter aumentado aquilo. Eu te dei 98, não foi? Com essa aí, deve aumentar, vai passar de 100. Tá certo? Agora, ó, tem aqui umas perguntas que eu vou aproveitar para responder, para depois nós entrarmos na autoconsciencialidade ascendente. E eu tenho que pegar todo tipo de autoconsciencialidade para chegar na de vocês, que é mais ascendente do que as ascendentes, tá certo? Trabalhar as energias enquanto se faz radioterapia atrapalha o tratamento? Não.
Trabalhar as energias, desde que a intenção seja boa e a pessoa tenha consciência do que está fazendo, só ajuda em qualquer situação. A retirada de órgãos, rins, útero, prejudica o equilíbrio alossomático? Como fazer para reduzir o impacto dessa perda? A retirada de órgãos é lógico que prejudica. Não é só equilíbrio alossomático, não é bem isso. Desequilibra mais o processo de energia, até aquilo se consolidar, melhorar, etc. Então, isso existe mesmo e é preciso da pessoa ver. Agora, como eu já disse aqui, por exemplo, se tirar alguma coisa lá do esplênico chakra, esse é que prejudica mais, porque dá uma alteração em tudo, todo lado. Então, isso aí é que a pessoa tem que ver qual foi o órgão retirado. Agora, a biologia humana não admite mutilação. Toda mutilação acarreta problema. Pode uma chispa de servidora ter como fator desencadeante um acoplamento? É óbvio, pois o acoplamento foi feito para isso, para ver se dá ideias novas às pessoas, para melhorar a clarividência, melhorar a inspiração, a intuição, etc. Tal, ver a evidência facial, o que é que a pessoa pode ver, né? O arco voltaico crânio-chacal pode maximizar e tornar mais frequente a chispa de servidora? É lógico que se o arco ele limpa a cabeça e tira as energias gravitantes lá que estão bloqueando o córtex, a pessoa vai ter mais ideia, ela pode melhorar. Uma coisa puxa a outra. As condições fisiológicas do organismo, como o estresse, impedem a chispa discernidora, portanto, envolve as condições bioquímicas do organismo, isto é, verdadeiro. Olha, devagar com o andor. Uma pessoa ela pode estar estressada devido justamente à fulguração das ideias na cabeça dela. Então, esse negócio de estresse, vamos devagar com o andor. O que quer dizer com estresse aí no caso? A primeira coisa que eu acho é o seguinte: não há evolução sem crise de crescimento. Crise de crescimento na minha terra é a mesma coisa de estresse. Então, veja, o estresse tem um aspecto dele que é sadio. Ninguém evolui sem estresse. Essa que é a minha afirmação básica de muitos anos. Agora, então, o povo gosta de olhar só o estresse pelo lado negativo. Eu, naquela minha restauração e recuperação de termos, eu falo, existe um estresse que é positivo, não é só negativo. Vamos pensar nisso. Então, se nós pensarmos nisso aqui, ó, eu quero dizer para você que as condições fisiológicas do organismo, como o estresse, calma, o estresse pode aumentar a chispa de servidora. Depende da qualificação dele, do estresse, da pessoa. Em tecnologia parapsíquica quer dizer para-tecnologia. Poderia aprofundar um pouco mais dentro do contexto do verbete hoje, exemplificando? Esse verbete hoje, é terça-feira, é o de hoje mesmo, não é isso? Então tá, para-tecnologia dentro da autoconsciencialidade ascendente. Por exemplo, o extrapolacionismo, ele traz para a pessoa um upgrade, traz alguma coisa a mais do ponto de vista de parapsiquismo. Agora, por exemplo, a euforia, a Primener, o Cipriani, tudo isso pode ajudar. Agora, você tem que examinar, se você não sabe o que significam essas palavras, pegam os verbetes que tem explicitação para isso tudo aí, já que nós estamos falando há muito tempo. Euforia é essa alegria intrafísica. Cipriani é o ciclo de primaveras energéticas. Primavera energética é quando você tem um período, você está numa fase que tudo está céu de brigadeiro e mar de almirante. Por exemplo, em tese, toda lua de mel devia ser uma primavera, nem sempre é. Estou só falando, mas só para dar um exemplo, tá certo? Agora, o extrapolacionismo, esse que nós falamos, o extrapolacionismo que a gente bate mais aqui para estudar, é o extrapolacionismo parapsíquico. Esse, então, é um upgrade que vem trazendo para a pessoa, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de lucidez, para melhorar a autoconsciencialidade dela. Agora, em binomiologia, para-direito, para-dever, poderia falar sobre o para-dever? Há algo escrito nos atuais livros do professor? Gente, manda para o homem, eu preciso de ver onde é que está isso aí, para essa pessoa. Tá certo? É o tomo 2, então, no tomo 2 você pega lá que tem o para-dever, que é uma das coisas que a gente já discutiu muito, que deu o Jânio. O Jânio não está aí hoje, que ele é que é o homem que fala. Mas fala. Professor Valdo, dentro até desse assunto aí, o senhor poderia explicar melhor qual a relação do binômio para-direito e para-dever com a autoconsciencialidade ascendente? Para-direito e para-dever. Na autoconsciencialidade, o problema todo é o seguinte: não existe uma autoconsciencialidade ascendente
vamos dizer assim, de alto gabarito, que a pessoa tenha consciência dessa realidade mesmo para valer, se ela não sabe o que é o direito que ela tem e o que é o dever que ela tem. Ninguém tem só direito, ninguém tem só dever. Nós temos as duas coisas. Agora, do ponto de vista nosso, como consciências lustras, que a gente está fazendo força para ser, que eu chamo aqui intermissivista, cognopolita, a pessoa, então, que está aqui dentro, nós temos que pensar nos paras. Para quer dizer o processo extrafísico. Então, por exemplo, a paradireitologia e o paradever. Por exemplo, o seu paradever maior que você tem na vida, você tem uma ideia? Fala. Fala de cara assim, chuta, o que você acha? Hein? Esclarecer, dividir comigo. Não. Olha lá. É a PEX, é a PROEX. O que você acha? Sim, sim. Está de acordo? Faz sentido? Então acabou, você já entendeu. Agora me conta. Isso é o paradever. Qual é o seu paradireito maior que você tem? Evoluir? Até um certo ponto. O que mais? Evoluir, quando você fala evoluir, tem uma coisa muito grande dentro disso, tem um bojo. Isso é uma palavra guarda-chuva. Está certo no caso. É um verbo guarda-chuva. Então o que seria? Eu vou te dar só um palpite. O que você acha da interassistencialidade? Interassistencialidade. É um direito? Ao mesmo tempo, é o dever. Eu quis chegar nisso para te dar a solução. Estou te dando agora a conclusão final. Essas duas coisas você coloca para direito. Está aí. Para dever. Aí você coloca interassistencialidade. Pronto. O que você acha? Certo. De acordo? Sim. Obrigado. O processo é nós raciocinarmos com lógica a respeito dos conceitos que são novos, são as neoverpons. Não tem outro jeito. E a gente tem que insistir nos detalhes para ver as nuances. É aquele negócio das aproximações simples. Que é por isso que eu insisto na circularidade. Mas fala lá. Viva a Itália. Viva a Itália. A fatologia na quarta linha, a autodissecação das megasubjetividades. Eu entendo isso, eu gostaria que você estendesse isso. A autodissecção das megasubjetividades. Vamos pensar só, dentro da pessoa. Isso aí é bem profundo. Pois é. Agora então veja, você já estudou todo o nível da sua perda de tranquilidade? A hora, por exemplo, que você fica com um pouquinho de raiva, qual a causa disso? Vamos estudar. Por que você ainda entra nessa? Essa aí parece que atinge a maioria aqui, né? Muita gente virou a cara. Mexeu no campo. Não, agora tem uma pior. Muita Por gente exemplo, abaixou a cabeça. Isso, não, agora para te chatear. Escuta essa. Isso acontece quando você vê algum programa de televisão? Agora, teria que perguntar para esse testemunho. Às vezes você está vendo a televisão e você vira as costas e fala, não, isso tudo é besteira, e vai embora. Fica danado da vida. Isso já, comigo às vezes acontece. Então, isso é intersubjetividade que nós estamos estudando. Tem muita coisa Estou dando um exemplo. Agora veja. As megasubjetividades, essa aqui é superficial que eu falei. Vamos entrar agora numa profunda. O que seria? Dá uma aí. Ô, Roberto, você lembra de alguma? Ô, Cris. Eu tenho uma aqui. A fantasia sexual. A evocação que a pessoa faz. O que vocês acham? Essa eu acho que está dentro desse universo. Você entendeu então aí agora a situação? Agora, autodissecção. O ideal é levar para o laptop ali. Colocar tudo. Agora, a conscienciometria tem que entrar nisso. Eu posso entrar nisso. A autodissecação seriam todos aqueles detalhes importantes, é isso. Né? O detalhe que você ainda não percebeu e nem chegou lá. Você vai entrar em espaços jamais vistos pelo Arlindo. Star Trek. Que ainda não conquistado pelo Arlindo. Aí é que o recolhimento íntimo e a autorreflexão vai aprofundar mais. Por isso que a autoconsciencialidade ascendente, nós todos estamos nela.
Agora, o percentual varia de pessoa para pessoa, né? Agora, parece que isso entra, na conscienciometria entra muita coisa disso, né? Se Não, vocês... entra também, é o que ela falou, inventariologia. Inventariologia da sua recim. Olha o meu dedão do seu nariz. Da minha recim, da sua, da Valesca. Não, ela olhou para mim sério, né? Escuta. Você está escrevendo aí o Pois que você falou. é. Não, a autoconsciencialidade ascendente sua. Esses últimos 3 anos você entrou forte nisso. Agora, ele perguntou sobre a autodissecção das mega subjetividades. É o seu caso. Eu estou entrando nisso Você agora. dá uma aula para ele aí, uma hora. Você pode dar aula para ele. Ela foi fundo. Ela examinou. Bom, primeira autodissecção, vitimização. Primeira autodissecação também. Mas olha, isso tem mais ou menos um pouco de lógica aí para vocês? Faz sentido? O problema é esse. Isso aqui é muita coisa de detalhe. Isso aqui Não, isso aí está muito chato, é né? uma bomba Não, atômica. aqui, fala, Não. está muito chato, né? É uma bomba nuclear. Sabe, mas hoje é terça-feira, é o dia que a gente está começando a semana oficialmente e tal. Né? Dia útil. Dia útil está liberado, não é isso? Outra coisa, você almoçou bem hoje, não tem nada. Você está preparado que deve é. Isso é tapa na cara. Fratura exposta, impacto. isso é terral. Não, auto-tapa, né? Isso é outra coisa, é o cara que bate nele mesmo. Né? Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém que pode falar? Professor, na página 86, na politicologia, Sim. tem aí lucidocracia. Sim. E eu já vi o senhor colocar em vários verbetes conscienciocracia, cosmocracia. Tem como definir melhor as nuances entre esses três? A primeira coisa, a conscienciocracia, é o que nós estamos tentando colocar dentro dos nossos estudos, das ICs, da Cognópolis, todo lado. Agora, do ponto de vista da lucidocracia, o Luiz Mineiro andou estudando isso seriamente. Eu li. Hoje já tem gente aí que já está defendendo tese maior sobre o assunto. E tem gente até que está estudando aí. Essa semana mesmo teve gente conversando comigo sobre isso. Lá sobre a lucidocracia, lá, ó. A gente mesmo esteve falando lá com o João sobre esse assunto. Não é isso, João? Tem uma opção de coisa nesse sentido. Pois é, está estudando lá. Agora, cosmocracia é aquela pessoa que não pensa só na Terra. Está entendendo? Então ela já extrapolou a intrafisicalidade. E ela já está pensando no processo, ela já extrapolou até a transmigraciologia. Então a cosmocracia é estudar o processo do cosmos que transcende a cosmologia. Vê se me entende. Então, é do ponto de vista da consciencialidade propriamente dita. A intenção é essa. Então há uma diferença aí básica. Agora, do ponto de vista de lucidocracia, é quando as consciências estão começando a ficar mais aware, né? Elas estão mais autoconscientes da situação evolutiva. É o problema da inteligência evolutiva. Agora, a cosmocracia é a grandeza do processo. Então, seria o máximo da aumentou. autoconsciencialidade ascendente ali. Acabou com o processo. Acabou. Já defasou. Seria o último horizonte. Tá. Mas esse troço não existe, você sabe. Depois do último horizonte, você tem outro. Mas, professor, assim, se, por exemplo, tivesse uma comunidade composta por seres despertos, tá? Se, por exemplo, a Cognópolis fosse isso, já seria uma lucidocracia aí. Já. Mas não seria ainda uma cosmocracia. Não. Tá. Cosmocracia seria uma era de serenões, assim. Não, a cosmocracia deve ser um processo das consciências livres. Elas devem entender o que é isso. Já é ciclo mental somático, entendi. Pelo seguinte, aqui ó. Se você arranjar a maior democracia na Terra, a bactéria não vai deixar de existir. Claro, claro. Todos os democratas desse seu regime político, eles vão ter bilhões de bactérias. Bactéria, para a gente, é um princípio consciencial. Então, nós nunca podemos estar esperando que essas cracias todas muito evoluídas, essas três que você falou aí, que elas vão ficar sem a subhumanidade,
Claro. sem os outros níveis, sem as bactérias. Entendeu como é que é? Claro. Que até o momento nós não temos ideia. Você já pensou que cada um de nós aqui tem, atualmente eles acham que é 9 bilhões de bactérias? Quantos tem aqui? Tem 50 pessoas? Então faz o cálculo. Sim, Então os seria negócios no são os mínimo, decalhões de bactérias que tem por aí num bairro. Tem decalhões. Sendo que essas Decalhões é bactérias aquele negócio do todas 10, vão 10, chegar a 10. consciências, É. consciênsula, consciências. Agora né? veja, para onde vai isso? Como é que fica essa evolução? Você já pensou que cada bactéria dessa vai virar um Luciano oportunamente? Mas o pior não é isso. Vai ter que virar um serenão. Um serenão. É. Agora, o pior não é isso. Você já pensou que você era isso? É. Você já pensou que você já foi bactéria em alguém, em outro planeta, Você durante muito tempo? Entende? Como é que fica? Aliás, eu tava pensando Então você nisso. pode chegar e falar com todo mundo. Ex-bactérias! Alguns eu não sei se são ex. Você está entendendo? Então vamos começar a entender o que é evoluciologia. Agora, os boboca ficam aí defendendo o criacionismo. Inclusive essa ministra que saiu, que ela é muito boa nas ideias, mas ela é tapadinha em matéria de evolução. Que ela, você sabe que ela é evangélica, né? Evangélico tapa tudo, não vê nada mais, acabou. Não há mais pesquisa. Para mim, o problema do governo, em parte, tiraram a moça também foi por causa disso. A imprensa não quis esclarecer muito isso. Porque isso aí é indefensável. Defender o criacionismo, uma pessoa do governo, isso é indefensável. Agora, tem uma coisa pior aí. Os espíritas formaram em São Paulo, agora, uma espécie de associação dos advogados, juízes, magistrados, delegados e tudo mais, para colocar a jurisprudência, eu não sei se seria isso, espiritualizada. E eles querem colocar até mensagem psicografada para defender. Isso é uma das piores coisas que eles podiam ter pensado. O Estado é laico. A jurisprudência tem que ser laica. Os poderes, jurisprudência é um dos poderes do Estado. Tem que ser laico. Quer dizer, os espíritas estão pior do que a testemunha de Jeová, que não pode receber transfusão de sangue, e tem outros aí que não pode trabalhar no sábado, não é isso? Então o cara morre. Se chegar no sábado, ele morre. Se está precisando de sangue e não deu, ele morre também. Um monte de gente que morre. Então veja, isso é laico, isso aí é pior. Então veja, nós estamos vivendo na época das bobagens, né? É muita bobagem. Agora essa das bobagens, essa aí é dos espíritos. Não dá, gente. O processo é laico. Não dá. A gente não pode misturar as coisas. Religião é aquilo que eu falei. Eles vão se empombar cada vez mais, essa turma de religiosos. É com a guerra lá do Bush, problema de religião. Os judeus, com processo de religião lá, querendo ou não, por causa da lei de Italião, o negócio. Processo dos palestinos, olha o problema, como é que está. A briga entre eles, guerra civil, estão se matando por causa do... Não é? Um é maior que o outro. Então, esse negócio de religião, agora, entrando nisso, tinha muito essas coisas, né? Olha o problema da morte do Jim James, lá, né? Que matou aí 975 pessoas no suicídio. Olha isso aí. Nessa época nossa, com tanta coisa moderna, por que é que as pessoas não fazem pesquisa? Eu, se pudesse, bancaria aquele cara doido do interior, que só fala uma coisa. É o pão da menina. E o cara, o pão da menina, ele passa a semana inteira falando o pão da menina. Ninguém sabe o que é que ele quer dizer com aquilo. Agora, eu chegaria e falaria também um troço desse. Você tem, pesquisa! Pesquisa! Na rua, pesquisa! Pesquisa! Você pensou? Ia ajudar alguém. Você sabe que uma vez eu falei isso para os nossos amigos assim, de rua, né? Falei assim, ó, que tal? Você quer mudar a palavra? Vou te dar um. Mas não adiantou. Ele gostava do som, que é igual papagaio. Você sabe que essa porra fala por causa do som, né? Então tem que arranjar uma palavra bem sonora, bem grande, para aquilo ecoar na cabeça dele e sentir bem. É igual papagaio que fica feliz com o modo dele falar, né? Maria! Oh, Maria! O que eu vi? Você está entendendo? É o papagaio. É a voz do papagaio.
Mas, gente, pesquisa. Tá certo? Mas o que mais, Luciano? O que sobrou aí? Não, eu estava pensando, professor Val, nessa questão das bactérias e tudo mais. Então quer dizer que, por exemplo, uma Consex Livre, ela pode ser um ecossistema evolutivo macro. Você Poderia já considerar é um isso? A gente já é. Só que mas... você não é macro. Não é Você é macro. micro. Isso. E olha lá. Mas assim, ó. Mas nós somos um ecossistema consciencial. Isso. Eu venho isso. falando isso faz 50 Mas, anos. ó, por exemplo, então, uma consciência que já tem uma UFIEX, já está com uma estrutura ligada ao ecossistema dele, é isso? Agora, a coisa mais séria é o curso intermissivo. O curso intermissivo vem fazer a linha divisória do processo evolutivo nesse planeta. Agora, segundo as Consciex, isso acontece em todo o planeta. Quando chega uma hora, fica maduro, é a hora da reurbanização, vem o curso intermissivo. O curso intermissivo é o adendo natural, positivo, terapêutico da reurbanização. Enfim, é para mexer e fazer as mudanças nos infernos, inferninhos e infernões. É o que eu expliquei lá no Homo Sapiens Reurbanizados. Nós estamos vivendo essa era. Então, a era da reurbanização. É por isso que tem tanta bobagem também, né? Pela reurbanização. Pode esperar que vai ter mais. Todo dia tem. Eu não trago aqui de vez em quando umas coisas que saem na internet. Os blogs são simplesmente impressionantes. Né? Os blogueiros. Agora veja, as Consréus estão aí. Observa só o que tem acontecido. Os Consréus estão aí. O negócio é muito sério. Agora, eles estão fazendo também uma série de afirmações e estudos sobre o caso desses o casal com a menina, né? O negócio é muito sério. O estudo psicológico que o povo está trazendo. Tem um psiquiatra que falou lá em São Paulo que eles pediram agora para ele dar uma... Perfeito aquilo. É um dos grandões aí de São Paulo. Saiu nas revistas essa semana agora. Vale a pena ver. Mas agora o processo é a observação dele do ponto de vista psiquiátrico. É perfeito aquilo. Tem uns dados ali que vale a pena. Se vocês quiserem, uma hora eu trago. Amanhã eu trago para vocês verem. E aquilo é os meus pontos de vista. Assina embaixo. Alguns deles do homem. Esse cara é um dos grandões de São Paulo. Mas pode falar, Carla, o que você quer? Sovaldo, do ponto de vista intraconsciencial, como é que é fazer essa extrapolação da transmigração que o senhor colocou para o Luciano? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a transmigraciologia, ela perde a razão de ser. Porque você já começou a pensar muito mais do que sair de um planeta para outro. Você já está pensando agora, são sistemas solares, galáxias e outra coisa mais. É o que as Consciex Livres já raciocinam e já se preocupam. Então, por exemplo, enquanto vocês estão aqui preocupados com bactéria, que não são o nosso caso, está ótimo. Pensa bem se você começar a preocupar com galáxia. Às vezes você vai ver, ó, tem um perdigoto lá no meio daqueles caras naquela galáxia, está criando um problemão. Aqui nós temos, tem um genocida, por exemplo, na Terra, que é aquele perdigoto difícil. Pois é, não, para esse povo equivale. É uma bactéria, né? Para mim, equivale a uma molécula, né? Isso aqui é uma molécula. Uma molécula da Consciex Livre. Agora, é o processo do átomo, né? Tudo é um problema de átomo, né? Molécula. Mas então, só voltando um pouco, Sim. Dentro desse processo da transmigração, a gente adia o reencontro com esse povo todo, que o senhor fala, não, fica adiado. Aqui, no caso, você começou a ajudar a fazer a interassistencialidade, isso tudo perdeu sua razão de ser. Você já está entrosado. Isso aí é um departamento da assistência. Mas eu queria... É um departamento, vamos dizer, mais inferior, difícil, complicado. Dentro da paradireitologia, ela é terrível. Mas veja, é um departamento inferior. O superior seria aqueles que já saíram disso, né? Mas como é que a gente faz o balance disso? Porque o próprio enumerador teve lá o caso da paralágrima. E ele já compreendia esse processo. Não, ele compreendia, mas agora veja. Para mim, foi um ou outro elemento que ele viu lá no meio.
Eu jamais esperava que entendi. aquela consciência fosse. Ah, Realmente, uns que eu vi também eu não admiti. Mas esse eu nem toco no assunto. Eu falei com ele, para mim vai morrer o assunto aqui. Eu falei com ele fora do corpo. Ele falou, é o melhor. Agora, de vez em quando tem pessoa que lembra aquele. Eu não posso chegar para ela assim, esse não está aqui mais, não se preocupe que... já foi. Entende? É duro. Mas agora o que eu quero dizer é isso. Vai chegar num ponto que a transmigraciologia ficou pequena. Você está entendendo? Dentro do nível da interassistencialidade magno que você já alcançou. Entendi. Mas, por outro lado, uma das coisas mais importantes da gente aqui na Terra é evitar a transmigração. Por isso as OFIEX. Isso é hoje. Ah, tá. Esse é o processo desse momento evolutivo nosso. Ah, Que nós estamos com o hospital na frente da escola. entendi. O dia que a escola estiver na frente, isso aí já vai diminuir um pouco a importância. Está entendendo? Entendi. Agora, por exemplo, deve chegar um ponto em que a transmigraciologia patológica séria, ela deve diminuir no planeta. Está entendendo? Entendi. E aí vai Ela vai aumentar a diminuir. transmigraciologia a maior. E a visitologia também, e o intercâmbio. Entendi. Agora, extrafísico e intrafísico. É isso que se espera. Mas aqui ainda demora um pouco. O que é bom é o seguinte, eu quero lembrar para vocês. Não reclame se nós estamos numa escola que é um pouquinho pesadinha. Sabe, que é a intrafisicalidade. As oportunidades que nós temos evolutivas aqui são imensas. Isso não é qualquer lugar, não. Se a gente pensar certas pessoas aí, colocar na interlude, pronto. O cara está vendido, ele não vai fazer nada, ele não tem chance de fazer nada lá, ele não tem gabarito. Como é que fica? Você sabe, aquela pessoa, aquele pois é, aquele não aguenta ficar lá. Você entendeu? Ele não tem gabarito para ficar, nem ele vai querer ficar. Entendeu como é que é? Entendi. É como se levasse uma pessoa que todo mundo está falando grego. Ele só entende português, não vai adiantar nada. Ele fica totalmente deslocado, não tem amigo nenhum lá dentro, não faz... É aquele cara da festa, que o cara fica isolado e está todo mundo dançando, o outro está conversando, o outro está bebendo ou qualquer coisa e está lá. Cara de paisagem total. Então, já pensou cara de paisagem no interlúdio? Agora, o desperdício disso, para vocês logo vão fazer, mas é um desperdício. Pode falar. Professor Valdo, na terceira linha da fatologia, tá aí, a visão do cosmos de acordo com o nível evolutivo da consciência. É o que nós estamos falando aqui, justamente isso. A visão do cosmos, ela é subjetiva? Até um certo ponto, mas no outro ponto ela não é. Porque a visão, ela é palpável. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, você é uma moça muito bonita, mas seu óculos está um pouco caído. Está fora dos eixos, tem que pegar o óculos e fazer assim. Isso é uma cosmovisão. Não interessa, eu estou vendo você aqui, palpável. Você está entendendo o que quer dizer? Isso não é subjetivo, é objetivo. Então vamos devagar com esse negócio. Nem tudo é subjetividade. Mas ele é de acordo com o nível evolutivo da consciência. Quer dizer, ela pode perceber, ela percebe parte. E, olha, não de é acordo só o com o nível, não. É o momento evolutivo também. Porque o nível pode ser alto, mas a pessoa está num baixo, uma baixa manifestação. Ela tem que estar com um nível, pelo menos médio, de alto, né? Para poder se manifestar bem. Senão não adianta. Então, nível com todos os corolários que exigem para esse nível funcionar, né? Eu estava pensando na questão da percepção do fluxo do cosmos e a atuação nas sincronicidades que o senhor já tinha falado numa outra tertúlia. Como é que pode haver essa interferência, né? Então, se for subjetivo, não tem jeito. Aqui, ó, uma das coisas mais difíceis que tem para a gente entender. É a sincronicidade. Por quê? Ela é abrangente demais. Tudo que pega essa abrangência, que é a cosmovisão magna, a grandona, é um problema para a gente. Fica muito complexo. Mas é por aí, a gente tem que começar a estudar essas pequenas coisas mesmo para chegar lá. É de grão em grão, né? É de unidade em unidade que a gente chega lá, de parte em parte que a gente chega no todo. Não tem jeito.
Professor Valdo, não sei se tem como fazer uma estimativa, mas quanto por cento, assim, o domínio das energias, ele predispõe à expansão da autolucidez? Ele ajuda nessa expansão da autolucidez? Não, o problema de percentual é secundário, porque tem pessoa que domina mais, outra que domina menos. Agora, o problema todo é o seguinte, é que não há outra chance. Você não tem outra opção, não há outra alternativa. Sem dominar as energias, ninguém fica com lucidez nenhuma. Por que é que o cientista, de modo geral, ele não pensa nele? Porque ele não domina as energias, não sabe nada dele. Ele só pensa na matéria, ele pensa no elétron, ele pensa na molécula, pensa na célula, ele pensa no átomo. Isso não resolve. Tem que pensar, e a consciência atrás disso? Agora veja, ele acha que ele é um átomo pensante, ou uma molécula bioquímica orgânica. E é só isso, e aquilo morre. Sendo que eles já viram que não tem jeito nem de matar as coisas. Por exemplo, já pensou, uma bomba atômica, ela explode, aquilo rebenta tudo, a matéria continua do mesmo jeito. Não tem jeito de você extinguir isso. Por exemplo, eu tenho esse papel aqui, eu pego e ponho fogo nele. Acabou. A matéria, não. A matéria mudou de manifestação. O fogo, por exemplo, que saiu aqui, a química que saiu daqui, ó, há uma mudança. Não perdeu nada. Nada se cria. Tudo se copia. Ou tudo se transforma. Professor, e outra coisa que o senhor falou aqui agora para a Carla ali, a questão de que tem o nível evolutivo, mas o nível de manifestação que é consciente daquele momento evolutivo. Por exemplo, você pode ser mais inteligente de manhã, de tarde ou de noite. Na hora que vai fazer um processo magno, grandão, tem que ser o ápice. É o top. É o máximo. Mas o que acontece que a consciência, embora ela tenha um nível evolutivo um pouco mais avançado, mas ela não consegue, naquele momento, estar se manifestando de acordo? Alguma coisa, dor de barriga, por exemplo. Mas isso daí tem a ver com a mesologia e com não, ela tem mesma? Tem mil e um fatores orgânicos, externos e internos. Dentro do organismo e fora. É aquele negócio que eu falo. Intra e extra. Ou se você quiser, centrípeto e centrífugo. Tudo está aí. Nós somos complexos por causa dessas coisas. Obrigada. Então, eu não sei se você entendeu porque que eu falei com ela. Não adianta uma pessoa ter um índice de lucidez impressionante. Se naquela hora, por exemplo, ela está down, tem alguma coisa. O pé, tem alguma coisa que está chamando a atenção. A mão, ela está incomodada com alguma coisa, está esperando o telefonema. Isso não adianta. Tem que haver expansão ali, ela tem que estar concentrada. A concentração mental. Segundo, não pode ter divisão de atenção. O megafoco tem que ser focado e tem que haver uma convergência universal do micro-universo consciencial dela naquilo. Senão não adianta. Tem lógica? É isso que eu falei. É uma lógica danada, isso é matemática. Professor. Pode falar, Fêmea. Aqui na página 86, na argumentologia, o item 3. É dessomatologia. A primeira dessoma, a segunda dessoma ascendente, a mental somática, a segunda dessoma descendente, a psicossomática. Como é que é isso? A primeira coisa, uma pessoa... Da segunda dessoma ascendente e descendente. Pois é, vamos entender. Ela se libertou do corpo e em seguida ela vai se libertar das energias que era o fluxo do processo da conexão que já estava nela. Então ela se torna uma consciência. Mas na hora que ela se torna consciência, ela começa a lembrar da raiva a respeito do primo. Antes de morrer, ela estava pensando naquilo. Aí é o psicossomático. Agora, ela passou aquilo, passou a segunda dessoma. Então ela fala, bolas, eu estou livre, o que eu posso fazer para ajudar os outros? Isso eu já Então, você veja, tem sua razão de ser. A segunda dessoma ascendente, a segunda dessoma descendente. A descendente é psicossomática, a ascendente é mental somática. Por isso que eu estou falando para vocês. Quer fazer projeção? Esqueça suas emoções. Pense na sua lucidez. Olha a lógica do processo. Agora aqui, nós estamos mostrando um negócio dentro da holossomática e o problema também dos choques conscienciais. Que é aquele problema que eu falo, né? Ressoma, dessoma, o binômio.
E do autodiscernimento, né? Que é a ciência aqui, né? É o primado do autodiscernimento. Ele impera em tudo, ele que domina. É o autodiscernimento que manda. Tá, muito obrigada. Agora veja, o psicossoma aí, como é que foi colocado no seu lugar. A turma tem dificuldade para entender isso. Agora, ó, coloca aí agora a arte, a emoção, o instinto. Não vale a pena mexer com essas coisas aqui. Aí o cara, o artista, ele vai dessomar, o caminho dele vai ser para onde? Psicossomático. Qual a comunex que ele vai? Vai ser de artista. Psicossoma. A primeira coisa é a seguinte, você vai entrar na comunex, está lá escrito, mental soma, psicossoma, soma. Aqui, ó, se vem, tá, soma. Agora, barato ou certo? O senhor falou... Para a finalidade também da pessoa, e o que ela pensa. Agora veja, eu mato pensando. Pense em mato pensando, você vai explicar tudo. Uma pessoa dessa, ela não chegou lá gratuitamente. É porque foram muitos anos que ela pensa daquele jeito. O mato pensando dela é psicossomático. Lembra que eu já falei isso aqui. Seu mato pensando, ele tem bases mentais somáticas ou psicossomáticas? Na hora, por exemplo, que os espíritas fazem um negócio desse, para colocar jurisprudência espiritual totalmente psicossomática, porque eles não fazem pesquisa. Não há discernimento nisso. Agora, veja, tem magistrado, juiz, tudo está lá, está no jornal aí, semana. Saiu agora o jornal. Estado de São Paulo também, esse negócio, está tudo lá falando. É agora. Eu li isso hoje. É a primeira notícia que eu vi. Já deve ter na internet, né? Já, né? Sim. Agora, essas associações com o nome de espírita, ou espiritualizar, estudar, vai forçar a situação? Pois é. Não, o médico já tem muito tempo. Mas olha, com o nome espírita não adianta. Se quer fazer ciência, vem cá. A jurisprudência não é uma ciência? Então, não pode ter rótulo. Agora, jurisprudência espiritualizada, que besteira é essa? Isso não existe. Já pensou? Ciência espiritualizada. Não existe isso. Ciência é ciência, não pode ter. Mistura dogma. É um dogma terrível. Mas olha, você quer falar alguma coisa? Ela. Viva Torres. Eu já tenho todas as notícias de Torres. Ela trouxe muitos jornais de lá e da área toda. Lá, Torres é a maior cidade no meio de 7 que tem lá. A menor cidade que tem lá tem 2.900 habitantes. Agora tem 3.600 eleitores. Eu falei com ela, eu li isso no jornal. Se eu estivesse lá, eu ia para a praça pública para saber como é que é isso. Mas tem quem vai. Agora, não precisa ser eu. Vai ter, né? Vai ter. Tá. O senhor falou eu considero que ela é a prefeita de Torres. Torres tem mais de 30 mil habitantes. É a maior de todas. Mas fala. O senhor falou da dessoma. Poderia esclarecer um pouco a ressoma, ascendente e descendente? A ressoma? É. A ressoma é o seguinte, a maioria das conselhas, elas têm o quê? Qual a influência? É o psicossoma ou o mental soma? Elas têm o mental soma e o psicossoma. É o psicossoma. Tá claro? Então tá. É a mesma coisa. Você vê agora, aí é o processo especular. É o diagnóstico diferencial. Só comparar um com o outro, comparativo. Pode falar. Valdo, a condição aqui desse verbete, ele é de autodiscernimento ou ortopensenidade, basicamente. Mas não é autodiscernimento com L, é auto. Com U. É você, hein? Olha lá o que você vai falar. Não, mas eu queria saber o seguinte, dentro desse contexto, existem outras N variáveis, mas vamos citar as principais, que seria parapsiquismo, tem a cosmoética, tudo funcionando junto. Porque agora, quando você diz o discernimento como uma motivação maior, ele vem antes, ou porque isso aí funciona num complexo. Não, a primeira coisa é escuta. Você selecionou alguma coisa para fazer na sua vida. Você decidiu alguma coisa nesse sentido. Ali teve um discernimento, tá certo? Você escolheu no meio de muitas variáveis, muitas alternativas, aquela. Isso já mostra o nível do seu discernimento. Esse é o autodiscernimento. Agora veja, o que eu estou falando aqui no autodiscernimento
da autoconsciencialidade ascendente. Você está em que nível máximo hoje? É do mental soma ou do psicossoma? Então, entra equilíbrio. O equilíbrio claro. Agora, veja bem, a pergunta é o seguinte... Não adianta a pessoa chegar lá na Apex, ela já sabe que tem a ProEx e ficou só nisso. Isso não resolve. Então, uma coisa que o Losch pode falar é o seguinte: a sua ProEx é psicossomática ou mental somática? Já, delineou o destino. Você está falando o destino pessoal, a predestinação. E chama autopredestinação. Aí, no caso também, é o auto-livre-arbítrio. Mas o que é? A mental somática é lógico, está no processo como importante. Mas essa influência de variar... você tem o discernimento. O discernimento, você está como uma motivação para você arrumar mais parapsiquismo, para você ter mais cosmoética. Certo. Também para você dominar seus sentimentos, para tirar as emoções de aventura e levar para sentimentos elevados. Tudo muda. Mas também essas outras variáveis, ela também atuam para melhorar tudo. Uma coisa puxa a outra. Os rios correm para o mar. Agora, no caso aqui, como é ascendente, os mares correm para os oceanos. O oceano maior que tem na Terra é o Pacífico. O Pacífico é pequeno se olhar a imensidão do espaço sideral. Então, o oceano cósmico mudou tudo. Acabou, a água ficou pequenininha. Esse também eu faço uma autocorrelação grande com a evolução. Na escala evolutiva, isso que eu falei, vai atuando e vai ampliando numa escala grande. Agora, você é um produto disso tudo hoje. Agora, é um produto nobre perante a situação toda que está aqui. Pelo seu conceito, seu nível, a situação que você está. Afinal de contas, ele é um membro da trio Parada Dura e tal. Entende? Que é um processo de debate. É um processo filosófico. É um problema de conceitualização. Não, o verbete é muito interessante. Agora, ele está num contexto aí bastante voltado para a escala evolutiva. Né? É óbvio, né? É aquela lá, a escala. Quem é que está aí? Pode falar. Bomba atômica. Como é que ficam as consciências que dessomam, milhares de consciências que dessomam num processo desses de bomba atômica, em que desaparece o soma, a casa, a família, a cidade? Como é que fica? Pelos estudos que a gente tem de dessoma, o pior tipo, mais chocante, impactante que tem, é justamente um processo de explosão. Uma explosão, por exemplo, a pessoa está aqui. Ela está tranquila, não tem nada. Aí, em segundos, desaparece o corpo dela, ele volatiza. Então, ela perdeu o corpo e perdeu as conexões das energias do psicossoma, através do energossoma, no soma. Então, ela passou a primeira morte de uma maneira instantânea, sem perceber. Então, essa é a pior coisa que tem. O povo fica tudo zumbi extrafísico. Aí é que vem os parapsicóticos pós-mortem, entendeu? Os caras, por exemplo, que tem os comatosos extrafísicos, esse tipo todo, os catatônicos, sabe? Consciências catatônicas. Isso é só para mostrar, mas esse é o pior tipo que tem. Por quê? É muita renovação de uma maneira super instantânea. Tudo assim. Vai tudo embora. Então, esse tipo de soma é o pior que tem. De tudo que nós já estudamos, para ver as coisas como é que são. Como é que funciona a organização da assistência, nesses casos, por exemplo, milhares da bomba atômica? Tudo. Eu vi uma opção de gente nesse assunto. E outra coisa, quando eu fui ao Japão a primeira vez, já tinham passado uma boa temporada depois da bomba. Mas nos hotéis, nos lugares que eu fiquei, nos lugares que eu fui, eu não quis ir nem em Hiroshima nem em Nagasaki. Eles queriam que eu fosse, eu não quis ir. Agora, o que se passa? De fora mesmo, você ainda vê muita consciência zumbi, totais, em certos lugares desses. Você está entendendo? Devido ao problema da bomba.
Então, isso é impacto, né? Aqui que nós chamamos do choque consciencial. O choque consciencial mais sério, às vezes, é justamente o da dessoma. O da ressoma é um choque, mas a pessoa, às vezes, ela está preparada para aquilo. Às vezes se preparou muito. A maioria aqui, por exemplo, se preparou para renascer. Agora, a dessoma, não. Uma dessoma de um desastre de carro, por exemplo, uma coisa assim, pá, também pode ser rápido. Agora, o pior tipo que tem, tudo que a gente já estudou, é a explosão. Porque a explosão, a pessoa volatiza. Ela some. Quimicamente, ela some. Querem procurar, não acha nada. Por que o professor Valdo não quis ir a esses locais que o convidaram? Eu não quis ir por uma coisa muito séria. Fazia pouco tempo que já tinha explodido. A radioatividade era toda lá. Eu não sou besta. Você está entendendo? Sim. Agora, teve um outro lugar que eles me convidaram. Que tinha um lugar lá, no Oriente, naquela ocasião, que de 5 em 5 minutos dava um tremor de terra. Eles queriam que eu fosse para ver o tremor de terra. Como é que é? Eu falei assim, isso não precisa que... Todo lado, esse negócio está todo mundo tremendo em torno. Esse também eu deixei. Agora, por exemplo, quando eu estava no Hawaii, lá em Honolulu, eles me pediram para ir numa ilha aonde tinha o vento encanado. Que ninguém podia subir num determinado ponto porque o vento derrubava você. Mas aqui dá 24 horas por dia. Então eles mandaram que eu tirasse o óculos, tirasse tudo, segurasse tudo. Realmente. Então é um vento encanado o tempo todo, 24 horas por dia. Sabe, são os processos geográficos, né? Essas coisas tem. Agora, isso foi lá no Hawaii, Havaí, né? Vocês chamam. O professor, então, ainda na bomba atômica. Não, é qualquer pergunta, né? Qualquer paixão nos adverte, né? Mas o que é? Tem conhecimento de alguns planetas que tenham se extinguido no processo da bomba atômica? Como é que é? Alguns planetas que tenham acabado? Sim, mas não é só bomba atômica. Tem, por exemplo, tem vulcão que às vezes ele implode. Isso é natural, ou né? Explode, ou implode ou explode. E o negócio é muito mais sério que a bomba atômica dessas aqui. Mas aí é um processo da natureza. O planeta do EM parece que foi isso. Mas estava com habitado nesse planeta? Tinha gente. E como é que ficou o planeta inteiro? É por isso que a gente estava trabalhando. A gente foi pegar sucata. O que sobrou? Professor Valdo. Sim. Aqui, do lado direito. É. Aqui no palanque. É o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade com compreender melhor a questão da consciencialidade, assim, no sentido do conscienciograma, por exemplo. Tem vários atributos, né, por exemplo, como a liderança, a coerência, que são coisas aparentemente mais óbvias de você perceber, são mais palpáveis, né? Eu queria que você pudesse me explicar um pouco mais, assim, alguns traços práticos da pessoa que tem, por exemplo, um nível de consciencialidade maior ou mesmo a pessoa que não tem um nível de consciencialidade bom. Você tem que pegar lá o conscienciograma. Não, mas é isso que eu comecei a pegar. Por exemplo, vê o lado positivo de tudo. Olha aquelas páginas das folhas de avaliação do lado direito. Todos aqueles. Veja lá que você vai ter uma ideia do que é. Porque ali tem a área que não, eu tenho uma ideia, só que eu não consigo... O que você não consegue? Tem que ver o que você palpabilizar, né, em termos mais práticos. Porque, por exemplo, consciencialidade... Não, olha você. É mais guarda-chuva. Pega a folha de avaliação e fala assim, não, até aqui eu aguento. Isso aqui não. Olha onde é que você fica. Não, pois é, eu peguei... Onde é que você joga a toalha? Não, eu peguei a mim, por isso que eu queria entender melhor essa questão da consciencialidade. Tem que olhar isso. Agora, compara, por exemplo, pega 20 folhas de avaliação e vê onde é que você jogou a toalha. E compara as 20. Você vai ter uma ideia. A maioria de nós todos aqui, as primeiras das folhas de avaliação, nós engolimos bem. Agora, quando começa lá para a 7ª, 8ª, começa a piorar. Agora, lá pela 15ª, o negócio é terrível. Eu estou falando tudo claro, né? Não tem nada para esconder aí. Agora, fato, é só olhar. Professor. Sim. Oi. Eu queria que o senhor explicasse melhor sobre apreensibilidade avançada em sinonimologia. Sinonimologia? É. Apreensibilidade avançada.
A apreensibilidade avançada. E tem também a superior. A apreensibilidade avançada. Por exemplo, uma pessoa que tem taquipsiquismo, que tem parapsiquismo e que consegue discernir o que é o essencial naquele momento. Isso é apreensibilidade avançada. Ela entende a coisa instantaneamente. E utiliza. E põe aquilo, né, dentro Utiliza da teática. a Ela informação. aplica o processo. O problema é ele. Tá. Agora, Outra a superior, pergunta. por exemplo, já seria um serenão. Seria do serenão. Um evoluciólogo. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouco também, assim, de uma forma geral, o que couber aqui, sobre inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é aquela que a pessoa tem quanto à aceitação tranquila dentro dela da estrutura evolutiva do cosmos. O microcosmo dela dentro do macrocosmo. Como é que ela é lá dentro? Esse é um tipo de inteligência que ele é composto. Precisa de várias inteligências para a pessoa ter isso de uma maneira teática, vivenciada. Então, eu considero que a inteligência evolutiva é essa que nós estamos começando a descobrir agora. Por exemplo, as religiões falaram muito em processo de evolução, ir para o paraíso, milhão de coisas. Tudo é besteira. Tudo é ilusão da maternagem, quer dizer, do curso pré-maternal. É isso que eu estava falando dos espíritos aí, com esse negócio de jurisprudência. Ainda estão muito lá atrás. Mas não tem racionalidade de ponderação para chegar num discernimento maior do prioritário, entende? Então o problema aí é esse. Vamos chegar lá. Obrigada. Professor Valdo, eu fiquei até pensando se eu iria perguntar ou não, mas como diz muito respeito à minha vida, né? O senhor falou da escola, né? Que na frente da escola existem os hospitais e que por enquanto é assim, e que a escola tem que mudar, né? Todo mundo sabe que tem que mudar. E na sua percepção, quais seriam essas mudanças? Como que nós poderíamos começar a mudar? Muito isso aqui. É a reeducaciologia. Onde a reeducação tem que começar com os administradores, depois o corpo docente, depois o corpo discente. Entendeu, não? Reeducar. Uma reeducação libertária, cosmoética, avançada. E passa pela pesquisa, quando o senhor fala não, pesquisar... Tudo que a gente está falando é baseado em pesquisa e tem que continuar a pesquisa e não vamos desistir da pesquisa. A Consciex Livre pesquisa. Pensa nisso. Professor. Pergunta para ela. Aqui. Professor, eu estava... Posso? Sim, pode. Eu estava agora naquele congresso internacional que está tendo sobre energias renováveis. Ah, sim. E um dos temas que é bem defendido lá pelo representante é a parte de energia atômica. E eu fui então perguntar para ele se ele defendia, em que bases ele defendia aquilo. Né? E qual o risco potencial em termos dos resíduos, que é o maior problema. E ele coloca como se não há risco. Certo? E que o único problema é que... Fuma? Você perguntou para ele se ele fuma? O único problema... Não, ele disse, eu vou todos os dias tranquilo para o trabalho, né? Eu olhei para ele todo bloqueadão, assim, ele é um armário, mas todo bloqueadão. Eu falei, trancado, né? Se ele fuma. Se ele fumasse, ele pediu virar as costas e ir embora, deixar o cara trancado. E a questão dos resíduos, né? Porque há toda uma corrosão da estrutura, né? Os resíduos ainda não são tratados. Resíduo, não. O nome é rejeito. Rejeito. É o pior que tem. Eles já arranjaram esse nome de propósito. Que é para estigmatizar. Rejeito. Agora, uma coisa que me chamou a atenção lá, sabe, Val? Foi rejeitado, rejeitado, rejeitado. Não tem mais nada. Eu fiquei espantada como a ONUD e a FAO estão com um discurso decadente, atrasado. É mesmo? A FAO também? Também. As crianças, tudo aquele negócio? Olha, a abordagem que eles têm do mundo é aquele do Banco Mundial. Eles investem nos pobres, para os pobres, para formar mais pobres mentalmente. Isso aí é o totalmente. Totalmente. Chega a ser vergonhoso, porque... Isso é a camarilla do Texas, é o Bush. Não, é vergonhosa. É um pessoal desqualificado, assim, em termos da fala. A fala deles é pobre. A abordagem deles, ela é simplista. Agora, tem só uma coisa aí.
além do problema da política, esse povo age assim. Mas eles não estão usando algum golpe político aí, não? Eu até conversei agora com o Samek, antes de vir Pode ser para cá. que, ó, eles reduziram o problema por algum motivo. Mas eles destoam. Estão fazendo média visando alguém. Abra o olho. Mas eles Isso é estão americano, destoando. é Eles destoam do Brasil, que está muito bem posicionado. A Índia está melhor posicionada do que eles. Os países africanos estão muito bem posicionados. Tem metas, tem um discurso claro. O BRIC está melhor. Sabe, está tudo BRIC. assim. Não, Aqui é o BRIC, né? Até o Nepal está melhor do que eles. Então ficou assim bem evidente isso hoje, sabe? Ontem aí, né? e hoje, bastante. Tem um monte de gente. Bastante. É um congresso bem importante, para discutir energias renováveis e deixar de um monte de bobagens. Eu também. acho, ó, eles renovam a energia por lá, nós temos que renovar a nossa aqui, bastante EV. Muito. Para segurar muito essas bobagens. EV nessa nós hora. estamos perdidos. Vamos renovar nossas energias. Bastante EV. Você entrou antes, durante e depois, você fez EV lá. Né? Como assistir uma Consciex no estado de zumbi para comatose? A melhor coisa que tem é arranjar uma Ofiex e levar a Consciex para lá e tratar dela com amor e carinho. Com leite e doce de leite, né? Mas fala. Ainda voltando aos planetas que se extinguem por vulcões ou bombas atómicas, então as consciências livres não vão prevenir situações dessas ou isso é molécula para elas? Como é que isso já vem? Há quanto tempo isso já não aconteceu? Não há precedente nenhum novo. Tudo é antigo, tudo já aconteceu. Nós estamos pensando que aqui, ó, só existe isso, que é a primeira vez, não tem nada. Esse negócio de conscienciologia, tem um monte de planeta que já estuda isso, estão lá na frente, sabe muito mais do que a gente. Está cheio de desperto por aí afora, só que tem que não estão na Terra. Okay. Nós temos que criar aqui. O problema é esse. Já agora pegando na questão das energias renováveis, eu estava pensando aqui, por causa da semana passada, porque eu estou fazendo agora o meu pé de meia, independência financeira, e estava pensando a possibilidade de investir no petróleo. Mas depois lembrei-me se não seria anticosmoético investir no petróleo, uma vez que ele tanto contribui para a poluição do planeta. Gostava da sua opinião sobre isso. Petróleo, o que mais? Petróleo. Tradução, se está chovendo. Sim, mas olha, é o tal negócio. Você vai comer carne ou não vai comer? Todo mundo ainda tem muita indústria de carne. Eu como carne. Então veja, tem certas coisas que tem que fazer concessão. Não tem jeito. Nós não podemos ser bonitinho e fazer uma torre de marfim no meio de tanta miséria e tanta alteração. Então, de vez em quando tem que participar. Agora, por exemplo, você comprar ações da Souza Cruz, aí sim, aí a gente já vai te dar o conta. Não, cancro não. Tá certo? Cancros não. Não, era o petróleo, não. Cancro e arma não. É o petróleo, petróleo. O negócio é o petróleo. Ok. Agora, escolha o seu primeiro numa coisa melhor. Até. Obrigada. E viva Portugal. Professor, aqui na página 86, eu não sei se alguém já falou, se é isso mesmo, sim. Na interdisciplinologia, sim. A última palavra, autopriologia, é isso não, mesmo? Não, aí está faltando priorou. Tá. Muito bem. Outra coisa eu queria perguntar ao senhor uma coisa aqui. Porque eu estudei um pouco essa questão do conscienciograma, a sessão de consciencialidade. Duas coisas me chamaram muita atenção. Foi justamente tudo que tem a ver com parapsiquismo, assim, tem muita coisa na sessão de consciencialidade. E GESCOM, que é bem a questão da teática, né, da aplicação do autodiscernimento. E eu queria saber se não valia a pena colocar no verbete alguma coisa sobre GESCOM. GESCOM já tem muita coisa, inclusive tem um verbete sobre isso, Mega GESCOM, etc. Não é isso? O processo é esse. Entendi. Agora, aqui, nós estamos falando de processo aí de problema sério de proex, alguma coisa, tem vários lugares aqui. Se ver onde é que está. Entende? Mas tem algumas coisas.
Outra Agora, coisa. eu às vezes evito colocar, porque tem muito material pela frente. Nós estamos chegando à metade desse material. E GESCOM, Mega GESCOM, já tem especializado nisso, entende? Estou procurando especializar ao máximo, tudo que eu posso. Entendi. Outra coisa, professor. Eu sinto assim que eu tenho mais facilidade de trabalhar a minha lucidez, o meu autodiscernimento, quando eu fico mais tranquila, assento mais as coisas, não fico afobada. Só que Todo mundo é assim. Só que eu queria entender... Eu queria entender como que eu posso trabalhar a minha extroversão, que é uma coisa também que eu quero desenvolver, sem perder esses momentos, sem perder essa sabe, esse negócio de ficar centrada, A primeira linear. coisa faz assim com a mão. Ela não está tremendo, não. Vocês estão em pé. Ela está tremendo ou não? 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 Acabou. Então, isso é o mais importante. Isso mostra que o seu sistema nervoso periférico, aí, o extra, o secundário, está bom. Então, em vista disso, o que você tem que fazer é tocar para frente. Lá em frente. Você é mais caladinha mesmo. Seria bom falar um pouco mais. Agora, veja. O processo do recolhimento íntimo, a rigor, é antipodia. É um outro extremo perante a extroversão. Entende? Então, você pode ser extrovertida e fazer o recolhimento íntimo. Você pode fazer o recolhimento íntimo e ser extrovertido. Isso não quer dizer nada. Agora, o processo, a coisa mais séria era isso. Se você não está tremendo, você aguenta essas coisas. Nós temos que ser brade, normo e táxi. Nós temos que ser introvertido, normovertido e extrovertido. Entendeu isso? Isso é que é o ideal. Agora, por exemplo, você tem que estar predisposta a usar qualquer posição dessa quando precisar. Esse é que é o caminho. Para isso, não pode tremer. Senão, se está nervoso, está mandando a pessoa. Você tem tudo, não tem problema. O processo aí é de resolução, de intencionalidade, de decisão. Você determinou, você faz. Não tem nada. Segue com isso para frente. Falando em bom português, meta os peitos. Você está entendendo? É isso que eu digo. Falando tudo claro aí. Não é isso? Fala. Ali na página 86, na argumentologia, intermissiologia. O senhor fala da intermissividade ascendente, que é a comunex interlúdio, e a descendente, que é a baratrosfera. Anterior a interlúdio teria tipo pombal, é isso? É uma imediatamente anterior a interlúdio em termos evolutivos ou não? Igual esse tem um monte, né? Eu não estou colocando aqui. Não, assim, eu só queria entender... Tudo. Intermissiologia, a intermissividade ascendente. Tá. A comunex interlúdio, tá. E a intermissividade descendente, a baratosfera. Não, o que eu queria, assim, ó, só para entender. O senhor poderia falar desses intermediários entre um e outro? Sim. E exemplos disso? Intermediários de transição. Tá. Por exemplo, você chegar até uma comunex mais ou menos limpa, aonde o holopensene ele é totalmente equilibrado, que é o que eu estou dando o exemplo a interlúdio, existe uma série ali picotada de camadas do processo. Sai da baratosfera, por exemplo, você tem uma mais ou menos, outra assim, outra assado e tal. Por exemplo, tem comunex que é só de artista. É melhor do que a baratosfera grossa. Ela já está um pouquinho mais refinada. Mas, por exemplo, já não é uma comunex ainda igual ao interlúdio. Lógico. Você entendeu? Lógico. Então, tem isso tudo. Agora, depois de interlúdio, começam os processos que vêm, por exemplo, onde é que tem um monte de evoluciólogo. Você já pensou aquilo que o Roberto estuda aí, o Colégio Invisível dos Evoluciólogos? Esse colégio deve estar numa comunex que é uma loucura. As centrais extrafísicas que eles têm lá é de radiação. Então é o centro, é a VDC, a internet, é o Google, extrafísica, está entendendo? Sai tudo dali. Esse aqui é o caminho. Agora, tem aqueles períodos de transição. Pensa só nisso. Tá. Mas fala um pouco nisso, exemplifica um pouco melhor essas transições. Por exemplo, a baratosfera. A baratosfera tem muitas camadas, depende de onde você está e o que tem. Para mim, tem baratosfera na troposfera da Terra, que são mais ou menos 10 quilômetros. 10 quilômetros. Em cima da superfície do mar, até em cima. Isso aí está cheio de processos desses.
E do ponto de vista físico, e a atração da energia com o processo da gravitação influi nessas coisas. Entendi. Do jeito, por exemplo, que as pessoas aqui, elas são influenciadas pela energia, vamos dizer, que passa, né? O problema do cabelo, etc. Tal. Energia estática. A eletrostática. Isso aí também influi no processo lá. Uma outra coisa, existe consciência que ela está passando aí na rua. Aí começa a dar um chuvisco. Ela entra, às vezes, numa casa, ela pula a janela, entra dentro do ar. Você está entendendo? Ela quer esconder da chuva. Ela não sabe disso, ela não tem noção dessas coisas. Outra coisa, tem consciência que precisa de comer. Ela tem fome o tempo todo, mas vai comer o quê? Então tem muita tapiação nisso tudo. Você está entendendo? Outra coisa, o ideal é uma pessoa que dessoma e vai, por exemplo, se ela, vamos supor, no nível da interlúdio, uma pessoa dessomou aqui, que é do nível da interlúdio. Quando ela dessomar, não precisa dormir mais. Já pensou ela aproveitar o tempo todo sem nada? Como é que fica? E essa variável, ela ficou secundária, porque a consciência, ela pensa, ela faz, ela pensa, ela vai. Entende? Um completista aqui, no nosso caso, é um ingresso a interlúdio ou não significa isso? Não, é uma abertura, né? Por exemplo, a gente já não fala com uma pessoa que é um completista que ele está na Avenida da Saudade para ir para o cemitério. Entende? A gente já pode falar, não, vamos ver o que vai acontecer. Você vai encontrar na frente um evoluciólogo? Como é que é o seu processo lá dentro? Então, o destinatário já é um pouco melhor. O destino da pessoa. Você está entendendo? Já tem chance. Hein? Sim, mas é que o completista eu imagino já que seja o flexista. Agora, tudo é preciso de ver, né? Claro. O nível do complexo também. O flexista, do jeito que eu funciono, bem crosta a crosta, né? Bem terra a terra. Então, eu gosto mais daqui. Eu sou bagre. Eu estou mais em cima da areia do fundo do mar. Mas, professor Valdo, o senhor sempre diz que... Tubarão é para vocês, baleia é para vocês. O senhor sempre diz que pretende, pelo menos, né, passar do Pombal para o interlúdio na próxima intervenção. Seria o ideal, né? Mas então quais são assim as variáveis... Pensar no ofende. Não vou... Vamos todos exteriorizar as melhores energias. Positivo, não ofende. Mas, professor Valdo, quais são... negativo, ofende. Quais são as variáveis que você vê que interferem bem nesse processo de passar desta para a procedência para outra? O complexo. Pois é, eu falei em complexos, mas em qual nível de complexos? Complexos de uma flexista. Agora, veja, o ideal é o Max Project. Que assim você tem uma porção, você não está sozinho. Muitos de vocês vão chegar juntos nesses lugares. E vocês estão numa Max Project. E eu pretendo encontrar com a opção de gente que já dessomou mais cedo que eu, que a gente vai encontrar tudo para ir para certos lugares juntos. Entendeu? É lógico, cada um tem a sua turma. Não é isso? É a situação evolutiva. Você tem que lembrar que todo grupo karma, o grupo evolutivo, tem o grupeiro, o grupinho, o grupúsculo. Depende do nível que a pessoa está. Agora, o nosso nível aqui ele está mais equalizado, né? Nesses anos agora que nós estamos trabalhando aqui, a gente vê tem muito mais equalização. O povo já está entendendo. As perguntas, por exemplo, conscienciocêntricas, são terríveis. Elas não eram assim. No Instituto ainda não era assim. Olha a questão, o que eu estou falando? Questões conscienciocêntricas. Agora, em parte isso, a gente deve, devido ao processo também do João com o processo da Unicim. Isso tem ampliado a ideia, né, dos problemas todos. Porque mexe com todos vocês das ICs. Isso é muito sério. Agora vai ter esse congresso aí das ICs, não é isso? A turma toda aí começa depois de amanhã, não é isso? É justamente isso. Há muito mais questões conscienciocêntricas hoje. Elas já estão sendo agitadas, fomentadas. Tem muito mais diversidade, né? Já tem interesse. Gente, antes não havia interesse em nada disso. Então, veja, a equalização é um fato, ela também tem melhorado. Que é aquilo que eu estava falando do negócio bravo. A uniformidade, a isonomia, nivelar por cima. É o processo do critério que predomina. Você está entendendo?
o problema, por exemplo, assim, do padrão predominante. Entendeu? Hoje a coisa melhorou. Mas tem muito mais coisa para ser feita, é lógico. Mas já é melhor do que era. Professor Valdo, na página 86, Sim. exemplologia, autoconsciencialidade ascendente evoluída, e tem assim, a vivência satisfatória de autorretrocognições úteis. Eu queria saber o significado dessa satisfatória. Satisfatória, a pessoa teve a retrocognição, ponderou, ela colocou aquilo no contexto atual da vida dela e começou a funcionar com isso. Ela começou a entender mais as pessoas que estão perto, começou a identificar certas consciências que ela tinha problema, ela começa a fazer mais concessão e entender, entende? Meu caso com meu irmão, meu caso com os portugueses de uma das minhas firmas, que a hora que nós estávamos todo mundo reunido, estava lá para discutir os processos, e entre os nossos funcionários, lá, só na sala, tinha 6 portugueses nascidos em Portugal, que trabalhavam conosco. Aí quando eu vi, o processo mudou, e eu notei direitinho a vida que eu tive com aquela turma, inclusive com o meu sócio, que não era português, que era brasileiro. Então, aquelas 6 pessoas, com o meu sócio, 7 pessoas e eu, dentro de um contexto, e aquilo tudo tinha acontecido. E eu não falei nada disso com nenhum deles, porque eles não tinham capacidade de entender. Mas aí, o que se passa? Na hora que eu vi aquilo, eu cheguei e falei assim, olha, do meu lado, eu quero falar aqui com o Garcia, meu sócio, eu sou favorável a fazer uma concessão. Vamos fazer isso, vamos dar. Eles toparam na hora. Porque estava tudo em dúvida o que devia de fazer. Aquilo foi uma autorretrocognição prática, objetiva, instantânea, praticamente psíquica. Então é aplicabilidade. Isso na hora, assim. Agora veja, isso aí é um extrapolacionismo, né, que eu tive, né? Isso aí foi um extrapolacionismo. Então tem muitas autorretrocognições que são extrapolacionistas. Mas por quê? Alguém me ajudou lá. Ah, tá. Alguém eu sabia quem é que me ajudou, foi o Talmão. Ele me mostrou o negócio. Agora, o que é engraçado é que tudo isso caminhou para deslindar os processos todos positivamente. Ainda demoraram uns 3 anos ainda para tudo encaminhar, mas tudo foi encaminhado positivamente, sem muito problema. Todo mundo satisfeito. Entende? A melhor coisa que tem é você terminar um grande trabalho, principalmente se envolve empresa, com todo mundo satisfeito. Você fazer uma festa final e todo mundo está alegre. Canta, etc. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem na empresa. É o ponto final. Você terminar bem. Para isso tem que ter trabalhado vários anos antes para chegar naquele epílogo positivo, entende? É o final feliz. Entendeu? Agora, do ponto de vista da conformática, na página 85, fatologia, a última linha. Aí tem assim, a ciência da intraconsciencialidade. Sim. Isso seria a mesma coisa que intraconscienciologia? Até um certo ponto. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para o problema da intraconsciencialidade sendo estudada como ciência. Você sabe que tem a intraconscienciologia que eu falei, mas aqui eu estou chamando a atenção para isso. Essa condição como ciência. Quanta coisa ainda não precisa para a gente estudar isso aí? Que é justamente a base de tudo aqui. A autoconsciencialidade é justamente o estudo da intraconscienciologia, né? Não tem outro jeito. Agora, ascendente seria aquela parte nobre, mais avançada, mais evoluída da intraconscienciologia. Tem lógica isso aí? Professor, pode falar. Na página 85, Sim. Em tecnologia, eu gostaria de entender por que a tecnologia é tecnologia parapsíquica. É a paratecnologia, como eu chamo. Eu aqui quis significar para ficar mais claro, você está entendendo? E não falei diretamente na paratecnologia. Agora, a tecnologia parapsíquica é a paratecnologia.
Falei antes, na hora que eu respondi aqui uma pergunta, eu falei disso. Logo a primeira pergunta que eu respondi essa noite. Você não estava aí? Não ouvi. Agora, a paratecnologia é tudo aquilo que envolve outra dimensão, quase sempre envolve o parapsiquismo, quase sempre envolve a energia num nível mais avançado, e aquilo que envolve o autodiscernimento da sua consciência na sua condição multidimensional. Que você não é monodimensional, você não é dessa dimensão, você tem um holossoma, você está entendendo? E tem uma série de inteligências, os módulos de inteligência, tem uma série de condições que você se manifesta que você é mais complexa do que isso. É só olhar aqueles 20 mega-atributos propulsor da evolução. Está certo isso? Professor Valdo. Sim. Nessa última questão que o senhor respondeu, essa online, para ajudar os paracomatosos e outros, né? Falou para ter o FIEX. Mas quando a gente tem começa a fazer a TENEPS, a gente já vai estar ajudando. Se eu não estiver fazendo eles ainda... passam por lá, não tem ambiente para colocar, eles levam para uma dessas comunex de transição que eu falei. Sim, mas se a gente não estiver fazendo a TENEPS ainda, a gente não vai estar ajudando, a não ser que vai ativar participar. Não, esse nível aí é querer muito, né? Geralmente, quem não está fazendo a TENEPS está sendo vítima dessa turma. Em vez de ajudar, estão sendo vítimas. Porque eles chegam, nem sabem que estão vampirizando as pessoas. E começam a vampirizar. O que acontece mais por aí é isso. Sim, mas quando participa de um curso de campo... As pessoas nessa vida são vampirizadas ou são assistentes. A maioria, sim. Mas quando participa de um curso de campo, alguma coisa assim, tu vai estar ajudando também. Vai estar ajudando. Ali tem mais encaminhamento. Mas vai para essas comunex de transição. Tem tudo, tem um monte de local de assistência. Por exemplo, o SUS extrafísico é muito maior do que o nosso. Os hospitais são maiores do que os nossos, tudo maior. Sem dúvida. Obrigada. Val, à esquerda. Você está falando de grupo Karmologia. A gente veio para cá, CCCI, né? Se estabeleceu aqui, é uma cidade pequena. Então, obrigatoriamente, a gente trabalha na SOCI. Média. Então, obrigatoriamente dessa... Pequena é torre. É torre. A gente acaba trabalhando com as mesmas pessoas na SOCIM. Então, são, por exemplo, professores que dão aula para os mesmos alunos da mesma classe. Os médicos que trabalham no mesmo hospital e assim por diante. Então, são vários conscientiólogos ali. Que conclusões a gente chega... Vai melhorar isso tudo, esse povo tudo não, eu sei. Mas a minha pergunta é do passado. Esses reencontros que nós fizemos em grupo, quer dizer, nós reencontramos os alunos, os médicos reencontraram os pacientes e são os mesmos para todo mundo. Qual a conclusão que a gente pode chegar em termos de grupo Karma? Ou isso é secundário? Não. A primeira coisa que você tem que pensar é no volume, ou, se você quiser, a expressão demográfica. Por exemplo, essa aldeinha lá, que é uma cidade, que tem 2.900 habitantes, é minúscula. Torres tem 30 mil, é 1/10 de Foz, ela é pequena. Então, a cidadezinha pequena ainda, é das menores. Aqui, já é uma cidade que já está começando a ser média, ela tem mais de 300 mil habitantes. Já uma cidade maior, já é uma cidade mesmo, metrópole. Já uma cidade grandona, igual a São Paulo, já é uma megalópole. Agora, o que se passa? O nosso trabalho foi tudo designado, a gente estudou isso muito, fez o levantamento, nada disso foi feito gratuitamente. Tudo foi estudado. Nós tínhamos que vir para uma cidade média. Por que média? Média devido ao número de habitantes que pudesse levedar a massa e a gente influir aí dentro. Por quê? Se você vai para o Rio de Janeiro, você dilui no meio daquilo e você não influi em nada. Por quê? Tem tanto malfeitor na cidade que domina a média. O Rio de Janeiro hoje tem entregas baratas. Agora, então, vamos entender. Do ponto de vista das energias e da consciência, existe o holopensene. O nosso holopensene aqui, como é do interior, uma cidade média, que não tem tanta poluição, tem menos poluição do que no Rio, qualquer capital dessa. Então, o seu holopensene, ele se manifesta. Ele pode ser exuberante. Outra coisa, isso aqui é verde o ano inteiro. Nós estamos numa eterna primavera, praticamente. No entanto, tem as 4 estações.
Esses dias não estava 7 graus aí, até de manhã, 8 horas da manhã, estava 7 graus aqui. Então agora vamos entender. Esse ambiente aqui é mais propício para a pessoa pensar na consciência, com calma. Uma outra coisa, aqui não tem mar, que desvia a atenção, leva para uma opção de coisa, o povo fica besta com o mar, aparece aqueles negócios todos, vai à praia, aqui desvia tudo. Aqui não tem. Aqui tem verde, é um mar verde. Esse mar verde tem a natureza que dá um impacto na pessoa. Ela tem que pensar no processo de energia. Outra coisa, nós estamos vivendo aqui com todos os outros tipos de princípios conscienciais. Desde o processo vegetal até o subhumano, de tudo quanto é jeito. Dos insetos, tudo quanto é tipo de bicho tem aqui. Por exemplo, você vai às cataratas, está cheio de coati. Eles não podem nem esconder os coatis, de tanto que tem. Você está entendendo como é que é? Agora, então veja, isso faz parte do serviço aqui. Essa condição, então, ela é mais propícia hoje para nós fazermos uma ilha de consciencialidade, como nós chamamos. Foi por isso que a gente escolheu o Foz. E aqui é um lugar que é o dos chakras da Terra. Né? Aqui tem os 7 tipos básicos de energia séria. Aqui tem muita pujança, muita, vamos dizer assim, aparição da situação, manifestação, entende? É um processo poderoso aqui dentro. Tudo aqui é um pouco excessivo. Olha só, num dia só, eu vi aqui a queda de energia, às vezes de 15 graus. Em Uberaba, por exemplo, nos anos todos que eu vivi lá, eu vivi 22 anos, e sempre, nos últimos 15 anos, eu tinha um serviço de meteorologia meu, para poder atender os outros o tempo todo. Lá nunca caiu mais de 10 graus. Aqui, ó, 15 graus, 20 graus, eu já vi cair em 24 horas. Agora, isso então, é o sossegão, ele mexe, ele abala, todo mundo mexe, a pessoa não fica parada. Ela tem que se mexer aqui. A própria natureza mexe com ela, bole, tira ela da inércia. Agora, no Rio de Janeiro, tem uma opção de coisa que faz isso. Você até dilui o seu processo de diversão, o lazer, mas veja, estoura tudo. Aqui, por exemplo, você não perde tempo, igual o Rio e São Paulo, com trânsito. Então, veja, o seu processo de intraconsciencialidade aqui se permite muito mais. Aqui é mais uma câmara, uma cidade de reflexão do que o Rio de Janeiro, do que São Paulo. Lá é muito mais difícil. Há muito atrativo, muito envolvimento. Você está entendendo como é que é? Envolvimento. Há muita sedução. As seduções aqui são menores. Agora, ninguém pode falar que não há diversificação. Nós temos até demais. O Rio de Janeiro, você não sai em 10 minutos e vai para outro país. Aqui não, você vai. Muda o idioma, muda o dinheiro. Como é que fica? Mas o fato... Agora veja, para estudar multidimensionalidade, nada melhor do que um lugar igual Foz. Tem todas as energias e você muda o problema intrafísico de uma hora para outra em 10, 15 minutos. Você muda o holopensene. A hora que muda o holopensene físico, isso afeta a pessoa para entender o processo extrafísico. Então a predisposição aqui, isso tudo foi bolado, estudei isso tudo, junto com os amparadores para vir para cá. Mas do ponto de vista, assim, grupo kármico, o fato da gente trabalhar, às vezes, com as mesmas pessoas da SOCIM, a gente deve ver muito mais isso daqui para frente do que daqui para trás, é isso? Tá. Agora, outra coisa. Um lugar igual Foz também, por exemplo, Torres, com 30 mil, não serviria para a gente ir para lá. Não, só vou falar uma coisa. Lá não tem aeroporto, do jeito que nós temos aqui. Quando eu vim para cá, eu falei assim, nós temos que aumentar esse aeroporto, ele está pequeno. Nós vamos aumentar isso aqui. Eles já falaram em aumentar o aeroporto. 5 anos depois que eu estava aqui, já começaram a falar que tinha que aumentar o aeroporto. Eu mesmo falei assim, eu vou trazer mais gente aqui. Eu não sou da Gol, nem da VASP, nem da DAN, não sou nada. Mas nós vamos trazer mais gente aqui. Precisa aumentar esse aeroporto. Isso eu falei em 95. Falei em 95, a turma começou a rir aqui. Eles vão ampliar isso aí. Você sabe que o aeroporto tem até aqui pouco, né? Aí perto do Rio ali, ó. É onde está a Invex. A turma da Invex. Ali é o fim do aeroporto. Eles vão ampliar até aí, cara. Mas é que o avião não vem até aí, não. É só a parte dele mesmo. Microfone.
Uma vez eu fui esperar o Alexandre, cheguei lá, só tinha gente da Conscienciologia no aeroporto esperando o pessoal que estava chegando. Não, né? quando tem curso aqui, é um monte de gente, né, que vai. E tem também a turma que vai embora, às vezes é um monte. Até o médico de plantão no aeroporto era o Fábio nesse dia. Sim. Perguntar aqui uma coisa. Você está falando aqui na autoconsciencialidade Laje. Quais são os principais atributos envolvidos na autoconsciencialidade Laje? Laje. Não, a laje, o maior que tem é aquilo que diz respeito à evolução com prioridade evolutiva cosmoética. Né? Essa aqui é a laje. É o que eu tenho tentado colocar na enciclopédia. Agora, são aqueles dados básicos que eu vivo repetindo e a gente tem que repetir isso no próximo milênio ou até mais, que eu não sei quando. Mas nós não vamos poder fugir disso. Evolução cosmoética, prioridade, servimento. Como é que você vai escapar disso? Só aí tem 4 itens, mas tem mais, né? Nós vamos pensar, tem mais. Por exemplo, o processo da interassistencialidade. A sua. Qual que é? Aí entra a sua ProEx, a Max ProEx. Qual é o nível da sua Max ProEx? Qual é? Isso aí já tem 6. E por aí vai. Há 7 condições nesse sentido. Agora, eu não vejo jeito de escapar disso, viu, né? Eu tenho que estar falando isso aqui, repetindo sempre, o ano inteiro. Não tem saída. Até cair a ficha. A hora que cair a ficha, pode ser que nós vamos ter mais inspiração para melhorar o negócio, arranjar um outro patamar, um outro nível. Mas, por enquanto, esse eu acho inevitável. Tem jeito. Eu não sei, para vocês faz sentido? Professor, o que limita a questão da retrocognição satisfatória é nosso nível de cosmoética? Não. O que é? O que limita mesmo é a emoção da pessoa. Qualquer coisa que acontece, que mexe com a pessoa, uma coisa nova, do passado dela, ela logo quer arranjar uma coisa que ela foi rei ou príncipe, ou princesa, ou rainha. Isso joga a pessoa no buraco. Ela não reconhece os processos que ela tem que ir aos poucos para ver a realidade dela. Mas ver a realidade e aplicar aquilo. Então, por exemplo, quando os amparadores permitem alguma coisa para ajudar a pessoa no extrapolacionismo desse parapsíquico, é para a pessoa colocar aquilo em funcionamento imediato. Ela melhorar o resultado, a performance, o desempenho dela. Nem sempre a pessoa pensa nisso. Ela logo já vê uma exaltação. E ela se sente bem. Aquilo melhora a autorritmização dela. É uma glória. É um colosso. Está entendendo? Enfim, é uma ilusão literária, romântica, lírica. É como eu falo, da maternagem. É pré-maternal. Isso é que piora mais. Quando a pessoa começa a estudar as coisas e leva para o mental soma, ela começa a, vamos dizer, acessar e fazer o approach com muito menos dificuldade. Agora, na hora que ela coloca, fica deslumbrada com isso ou com aquilo, o negócio nosso, gente, é acabar com o deslumbramento. Agora, tem um nome que eu não sei se eu posso usar aqui, mas o termo hoje é desbunde. Tem que parar com isso. Entende? A pessoa tem que raciocinar com os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos, o tempo todo, sem exceção. E é essa a dificuldade que nós temos, é o deslumbramento. Agora, o outro nome que se usa é a babaquice. A pessoa vê uma coisa qualquer, fica babaca. E não é cara de paisagem, não, é cara de oligofrênico e bem passadinho. Quer dizer, isso aqui é. Nós temos que superar essa condição. Agora, esse é um dos motivos que eu uso muito as técnicas, o detalhismo, a exaustividade, a circularidade, que é o processo de você enfrentar o assunto, daí a pouco você volta no assunto, mas outro ângulo. Você vem, mas o acesso é outro, o approach é outro, a abordagem é outra, entendeu? Isso é que é. E outra coisa, às vezes é uma nuancezinha pequena, mas aquilo vai esclarecer um pouco mais. Tem que fazer as camadas, pouco a pouco. A camada nossa aqui tem que ser milimétrica. Não adianta colocar 1 metro de coisa em cima.
Aí embola tudo, tem que ser milímetro. Mas fala. Na definição você fala em assertividade do raciocínio. Sim. Como desenvolver essa assertividade do raciocínio? A retilinearidade do pensamento. É a retilinearidade. É por aí. É a mesma coisa, lá no fundo, né? Você não acha? Sim. É a pessoa a aplicação da vontade também. Ela vai chegar na cosmolinearidade. Então ela vai começar a pensar e agir de acordo com a energia imanente e de acordo com o mater pensene dela com o fluxo do cosmos. Você entendeu? Dentro daquele contexto evolutivo, ela está o mater pensene junto do megafoco, do cosmos que está ali. Por exemplo, a hora que eu falo para você assim, ó gente, estudar a consciência, eu desafio vocês a arranjar um estudo mais prioritário, mais evoluído, mais sério, mais oportuno, mais pertinente do que esse. Eu estou com o quê? Estou no cosmos. Estou no fluxo do cosmos. A hora que eu viro para você, eu falo assim, não adianta nada você pensar nesse seu saldo. Você tem que classificar esse saldo. Esse saldo é mental somático? Ele é cosmoético? Ele é interassistencial? O que é que você está fazendo com ele? Porque às vezes é um saldo fora de série. Entendeu? Mas não fede nem cheira. Isso está medíocre. Nós não podemos pensar mais dentro da síndrome da mediocrização. Temos que pensar no upgrade. Tudo. Então, aí muda tudo de figura. Você entendeu isso? É o caminho. É por aqui. Agora a gente ainda tem aqui uma perguntinha. Como se sabe se mudamos de patamar teático da autoconsciencialidade ascendente? Sim, é uma coisa fácil. Primeiro, veja se todos os seus esforços estão caminhando agora de uma maneira pacífica com um abertismo consciencial. Se isso acontece é porque o seu destino, seus esforços, o seu caminho se abriu. Agora, veja se esses resultados são positivos. Se isso está ajudando maior número de gente. Isso nós vamos ver se a autoconsciencialidade ascendente melhorou. Não tem uma autoconsciencialidade ascendente se não há um resultado interassistencial. Vê se me entende o que é isso, tá certo? Uma outra coisa, alguém fez mais alguma revisão do texto aqui hoje? Não? Está tudo bem? Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui 14 verbetes para ser escolhido na eleição, tá certo? Após a votação, nós temos alguns recados. Todos têm papel? Então, verbetes novos. Conjunção autocognitiva. Incivilidade. Para-abstração. Recorde homeostático. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Localização. Operação. Palavra-chave. Prerrogativa. Primo-ponente. Referência. Taxologia da segurança. Usabilidade. O outro microfone pode passar ali, por favor? Aracê, Rosa Nader, Marta, eu acho que Aracê é a mesma coisa, né? Verônica e Flávia. É a mesma, então é tudo a mesma coisa. Então é Aracê e Rosa Nader e Flávia. Pessoal, boa tarde a todos. A intenção é divulgar o primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia, que vai começar agora no dia 22, quinta-feira, no Discernimento. Para esse evento, nós preparamos uma camiseta diferenciada, nós preparamos 3 jantares, um jantar italiano, um jantar chinês, um jantar finlandês. Para quem não está inscrito no Congresso, é uma oportunidade da gente estar interagindo juntos. Então, vocês estão convidados, podem fazer as inscrições na recepção. Depois de amanhã, isso. Quinta-feira, depois de amanhã, no Discernimento, a gente conta com a presença de todos vocês. Todo o dinheiro arrecadado com o congresso, as camisetas, a refeição, né? Parte da refeição, ele é destinado
para o programa Amigos da Enciclopédia. Então, assim, um evento de grande importância na CCCI. A gente conta com a participação e a colaboração de todos vocês. Obrigada pela atenção. Só para avisar vocês que na quinta, sexta, sábado e domingo as tertúlias ocorrerão lá embaixo, na sala do auditório aqui da Holoteca. Tá ok? Amanhã nós estaremos aqui ainda, esperamos que não esteja tão quente. A gente pede desculpa, mas os aparelhos de ar, mas vocês reclamaram, o pessoal reclamou bastante, mas parece que os 2 aparelhos não estão funcionando muito bem. Tá? A gente colocou no mínimo aqui, mas... Quinta-feira, então, já a tertúlia é 12h30 lá embaixo, tá ok? Sim, eu vou fazer uma atualização da nossa lista de doação para o tertuliário, a construção do tertuliário. Nós, os voluntários tertulianos, nós nos reunimos para fazermos uma lista de doação, doando o valor que nós pudermos doar, né? Sem um valor mínimo. As doações estão variando de R$10 até R$200, mas não tem limite para o valor. E a ideia é doar durante 6 meses. Então, nós já somos 133 pessoas, tertulianos, que estamos mensalmente doando um total de R$4.301, o que vai dar, em 6 meses, R$25.806. Agora, eu gostaria de falar para os teletertulianos, até porque ontem à noite eu recebi um telefonema de uma amiga lá do Rio de Janeiro, que ela queria contribuir, entrar na lista, que é a Cida Canto, não sei se vocês conhecem. Então, a gente combinou assim, olha, aí serve para todos os outros teletertulianos que quiserem entrar na lista. Ela pode mandar um e-mail para o financeiro, eu vou dar o nome do e-mail, e ela dizendo, então, o nome e o valor que ela quer contribuir mensalmente, durante 6 meses. E aí eu pego esse nome lá e incluo na lista para ela. O e-mail é financeiro@caec.org. Além disso, no site da Tertúlia, que é o www.tertuliaconscienciologia.org, ela vai encontrar o número da agência e o número da conta do Banco do Brasil para poder fazer o depósito. Então, como é que funciona essa listagem aqui? Cada mês a pessoa vai, então, depositar o valor que ela se comprometeu de dar a doação. E vai nos avisar, através do e-mail, do financeiro, se ela depositou ou não, colocando o número do envelope, o número do documento de depósito, para a gente poder identificar o depósito aqui e colocar um PG aqui no mês correspondente. Tá bom? Então, gente, só o último, é rápido, tá? Para avisar que o professor Jaime está abrindo uma turma nova de latim na quinta-feira à noite, das 19 às 21 horas, aqui no CAEC, Kátia. No discernimento, na IC de pré-escritores, e o valor custa R$50 por mês. Tá ok? Obrigada, então, a tertúlia amanhã para abstração com 11 votos. É isso? Para abstração com 11 votos. Tertúlia amanhã aqui nesta sala, 12h30. Boa tarde.